Existe um erro silencioso que faz as pessoas perderem o respeito por você. E o mais perigoso é que quase ninguém percebe quando começa a cometê-lo. Não é falta de inteligência, não é falta de força. Na verdade, muitas vezes acontece justamente com pessoas boas, educadas e até bem intencionadas. Mas no mundo real, respeito não é apenas sobre caráter, é sobre comportamento, pequenos hábitos, pequenas reações, pequenos sinais invisíveis. E quando esses sinais aparecem repetidamente, as pessoas ao seu redor começam a enxergar você de uma forma diferente. Não de forma consciente, mas de forma instintiva. O respeito começa a diminuir. Hoje, você vai entender 6 coisas que pessoas mentalmente fortes nunca fazem. E mais importante do que conhecer essas coisas, é perceber se alguma delas já começou a aparecer na sua própria vida. Porque existe um detalhe curioso. Muitas pessoas acreditam que força mental é reagir a tudo. Responder provocações, defender cada opinião. Mas os filósofos estoicos descobriram algo muito diferente. Às vezes, aquilo que parece força, na verdade é exatamente o que destrói o respeito que as pessoas têm por você. E o último ponto desta lista é um dos erros mais comuns que fazem alguém parecer fraco sem perceber. Mas antes de começar, pense em uma situação simples. Imagine que alguém faz um comentário provocativo em público. Talvez uma crítica, talvez uma indireta, talvez apenas um tom de deboche. A maioria das pessoas reage imediatamente. Explica, discute, justifica, e naquele momento elas acreditam que estão defendendo sua posição. Mas o que realmente acontece é outra coisa. A dinâmica de poder muda. Quem provoca passa a controlar a situação. Os estoicos entendiam algo muito importante sobre a natureza humana. Respeito raramente nasce de quem reage impulsivamente. Ele nasce de quem consegue manter controle emocional. E isso nos leva ao primeiro comportamento que pessoas mentalmente fortes evitam. O primeiro erro que destrói respeito. Número 1. Explicar demais. Existe uma armadilha social muito comum. Quando alguém questiona suas decisões ou critica algo que você fez, surge uma vontade quase automática de explicar tudo. Você quer esclarecer, quer provar que estava certo, mas observe o que acontece nesses momentos. Quanto mais você explica, mais parece que precisa de aprovação. Imagine um ambiente de trabalho. Alguém comenta: "Não tenho certeza se essa foi a melhor decisão." A maioria das pessoas entra imediatamente em modo de defesa. Começam a justificar cada detalhe, explicam o contexto, explicam os motivos, explicam até coisas que ninguém perguntou. Mas, para quem está observando de fora, isso transmite uma mensagem diferente. Parece insegurança. Pessoas mentalmente fortes fazem algo diferente. Elas explicam quando necessário, mas não sentem necessidade de convencer todo mundo, porque entendem uma verdade simples. Nem toda opinião precisa ser corrigida. E quando você para de explicar cada movimento da sua vida, algo curioso acontece. As pessoas começam a respeitar mais suas decisões, porque segurança verdadeira raramente precisa de longas justificativas. E isso nos leva ao segundo comportamento que pessoas mentalmente fortes evitam. Mas antes de continuar, existe um ponto interessante que pouca gente percebe. Muitas pessoas perguntam como aplicar essas ideias estoicas na vida real. Por isso, eu organizei alguns exercícios práticos e reflexões em um pequeno manual chamado A Arte Estoica de Não Reagir. Se quiser conhecer, o link está na descrição do vídeo. Agora vamos continuar, porque o próximo ponto revela algo ainda mais interessante. Existe um teste silencioso que acontece o tempo todo nas interações humanas. Provocações, às vezes são pequenas, um comentário sarcástico, uma piada atravessada, uma crítica disfarçada.
E nesses momentos existe uma escolha: reagir ou observar. A maioria das pessoas reage imediatamente, respondem no mesmo tom, tentam se defender, tentam mostrar que não foram atingidas, mas curiosamente, é exatamente essa reação que mostra que foram. Imagine novamente uma situação simples. Alguém faz uma provocação em público. Todos na sala olham para você, esperando a resposta. Se você reage rapidamente, o jogo continua. Mas se você permanece calmo por alguns segundos, algo curioso acontece. O ambiente muda. A atenção deixa de estar na provocação e passa para a sua postura. Os estoicos entendiam isso muito bem. Quem reage emocionalmente entrega o controle da situação. Quem permanece calmo controla o ritmo da interação. E esse tipo de presença cria respeito. Mas existe um erro ainda mais comum. Um comportamento que muitas pessoas fazem sem perceber. E esse erro é o terceiro ponto. Número 3. Buscar a aprovação constantemente. Ser respeitado e ser aprovado são coisas muito diferentes. E muitas vezes essas duas coisas entram em conflito. Pessoas que buscam aprovação o tempo todo acabam ajustando seu comportamento para agradar todo mundo. Concordam com tudo, evitem conflito, dizem sim quando querem dizer não. No curto prazo, isso parece harmonia, mas no longo prazo, acontece algo curioso. O respeito diminui, porque respeito nasce de clareza de posição. Imagine alguém que nunca discorda de ninguém, que sempre adapta suas opiniões para combinar com o grupo. Com o tempo, essa pessoa deixa de parecer autêntica. Pessoas mentalmente fortes fazem o contrário. Elas não procuram conflito, mas também não evitam suas convicções. Sabem dizer não, sabem manter posição, e exatamente por isso são levadas mais a sério. Mas existe um comportamento ainda mais perigoso. Um hábito silencioso que destrói respeito de forma quase invisível. E é sobre isso que vamos falar agora. Emoções fazem parte da vida. Mas quando alguém reage emocionalmente a cada pequena situação, as pessoas começam a prever seu comportamento, e previsibilidade emocional diminui a autoridade. Imagine alguém que sempre perde a calma, sempre discute, sempre responde com intensidade. Depois de um tempo, ninguém leva essas reações muito a sério. Elas se tornam previsíveis. Pessoas mentalmente fortes fazem algo diferente. Elas escolhem quando reagir. E essa escolha cria algo muito poderoso: imprevisibilidade. E imprevisibilidade gera respeito. Agora chegamos ao quinto ponto. Número 5. Tentar vencer todas as discussões. Existe um paradoxo curioso nas relações humanas. Quem tenta vencer todas as discussões quase sempre perde algo mais importante: o respeito silencioso das pessoas ao redor. Os estoicos entendiam algo muito simples: nem toda discussão merece energia. Às vezes, o maior sinal de força mental é simplesmente não entrar em certas batalhas. Mas existe um último comportamento, e talvez o mais destrutivo de todos. Número 6. Permitir que qualquer pessoa controle suas emoções. Quando alguém consegue provocar sua raiva ou alterar seu humor com poucas palavras, essa pessoa ganha poder sobre você. Os estoicos falavam muito sobre isso. Controle emocional não é sobre reprimir sentimentos. É sobre decidir quem merece influência sobre seu estado mental. Quando você aprende a escolher isso, algo muda. Você se torna mais difícil de manipular, mais difícil de provocar e, curiosamente, mais respeitado. Agora quero te convidar para um pequeno exercício. Se alguma dessas ideias fez sentido para você, escreva nos comentários a frase: "Eu escolho o controle". Não é apenas um comentário, é um lembrete para si mesmo de que respeito verdadeiro começa com domínio interno. E se você quiser aprofundar ainda mais esses princípios,
Lembre que organizei algumas reflexões práticas no manual A Arte Estoica de Não Reagir. O link está na descrição do vídeo, porque no final, o verdadeiro poder não está em provar que você está certo, está em se tornar alguém que não precisa reagir a tudo para ser respeitado. Quando você domina isso, o silêncio deixa de parecer fraqueza e passa a se tornar uma das formas mais claras de força.